auditório, aqueles que ainda não o conheciam, aqueles que também talvez não me conhecem ainda, brevemente. Eu sou Antônio Macedo, eu sou arquiteto, dirijo o curso de arquitetura da UnicID, que é recente, também do curso de design de interiores. Neste semestre estou também lecionando no curso de engenharia ambiental, gestão ambiental, temos colegas aqui de curso, temos colegas de engenharia civil também. É uma satisfação receber a todos. Esta aula magna, ela trata da arquitetura e da construção sustentável. O objetivo é trazer referências do que há nessa área do mundo e posicioná-los em relação ao contexto brasileiro nesse cenário e tratar de abordar de que forma que vocês, como profissionais, futuros profissionais, poderão se envolver neste mercado que só cresce e sem dúvida será ainda maior nos próximos anos. Essa noite nós vamos trazer aqui, nós temos o privilégio de receber aqui dois ilustres convidados. Nós temos aqui o Nelson Cavacami, que é diretor executivo do Green Building Council Brasil, e também temos a honra e a satisfação de receber o arquiteto Reeves Taylor, que está aqui ao lado, que é professor na Universidade de Houston, Texas, nos Estados Unidos, introduzindo o tema de uma maneira mais abrangente. Depois rapidamente vamos passar por outros aspectos. Está claro que o mundo hoje não é mais o mesmo. As questões fundamentais hoje não são as que eram há pouco tempo atrás. A sustentabilidade é não uma tendência, não uma expectativa, ela é uma necessidade, ela é uma urgência. Para muitos mercados, ela é talvez a condição necessária para a própria sobrevivência. No caso da construção, especialmente, é preciso darmos atenção, porque os impactos da construção na área, no meio ambiente, no uso dos recursos, são tremendos. O e-mail, quem quiser depois consultar. Obrigado. Eu levei até um susto aqui. Eu queria agradecer ao UnicID por esse convite, em particular ao professor Macedo, que somos velhos amigos, por essa oportunidade de poder conversar um pouquinho a respeito da construção sustentável. Eu queria também agradecer a presença de vocês e desde já pedir desculpas, porque eu estou um pouco com sinusite, embora esteja tratado, alguns sintomas permanecem, né? Eu estou com essa voz meio estranha e às vezes tem um acesso de tosse que pode acontecer. Já peço antecipadamente desculpa para vocês, tá bom? Eu sou representando o Green Building Council Brasil e nós estamos aqui no Brasil desde 2007, julho de 2007. Fazemos parte do World Green Building Council, que é uma organização supranacional que tem como objetivo fomentar, incentivar a abertura de escritórios Green Buildings ao redor do mundo. Atualmente nós somos em 22 escritórios já trabalhando, operando em diversos países. E se a gente pensa que esse problema já está crítico, né? Se a gente imagina que hoje, como o professor Macedo já falou, somos aproximadamente 6 bilhões de pessoas, mas que em 2025 talvez sejamos 9 bilhões de pessoas. Se nós imaginarmos que cada semana 1 milhão de pessoas migram para cidades no mundo como um todo, e se nós pensarmos que quisermos fazer a justiça social, né, e trazermos países como Chad, Serra Leoa ao índice de desenvolvimento humano ideal, tá certo? Talvez nós tenhamos que fazer o que o professor Macedo também falou, que é um aumento do consumo dos recursos naturais, né? Porque os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, eles consomem bem mais os recursos naturais. Projects in Houston, Texas, which briefly probably is one of the most difficult cities in the world to sell sustainability. Tem 2 projetos lá em Houston, Texas, que ele acha que é um dos lugares mais difíceis do mundo para se vender a sustentabilidade. And why would you think it'd be tough to sell sustainability in Por que vocês acham que deve ser difícil vender a sustentabilidade em Houston? Heat? Clima? Climate? It's no different than São Paulo. Não é muito diferente. Culture, all right. What kind of culture? American culture. That's the entire United States. How about oil and gas companies? Oil and gas companies. The Bush family. Gently put, yes.
the thing that makes it work in Houston, Texas, when Houston, Texas, this particular high-rise, it's not particularly as glamorous as some of the wonderful things that we saw from Nelson earlier. This is a building that's built by one of the most conservative developers in the United States. Esses prédios está se vendo lá para Houston e que não, segundo ele, não tão bonito quanto os projetos que ele viu aqui agora há pouco mostrado pelo Nelson, mas que mas é uma solução que tinha um incorporador conservador. Obrigado. Yes, that's fine. So this is everyday sustainability. Isso é a sustentabilidade diária, digamos assim, normal, basicão, entendeu? Just to have sustainability applied to the really high-end, fancy buildings that have limited use is not what we think it needs to be about. A questão fundamental não é buscar a sustentabilidade para aqueles casos mais avançados, as pontas de lança, os casos icônicos. O mais interessante é buscar para os casos normais, os casos básicos dos clientes normais do dia a dia. So mais legal, mais interessante. So, for instance, in Houston, Texas, we're still building brand new buildings where, frankly, most of the U.S. isn't. Estamos fazendo edifícios em Texas que a maior parte dos Estados Unidos não está fazendo. And every building is LEED Gold. E todos eles são LEED Gold. That's the only way to have your building sell in the Houston market. É a única maneira de ter o prédio vendido no mercado de Houston. So we're focusing on new buildings, but of course it applies to existing buildings also. Ele está falando de edifícios novos, mas também se aplica a edifícios existentes. So this particular building has on top of it 14 turbines generating about 5% of the building's power. Esse edifício tem 5 turbinas eólicas que produzem em torno de 5% da demanda, que atendem a 5% da demanda do edifício. And this is a conservative client counting every penny. E isso é um cliente conservador que conta cada centavo. And what did it get them? E o que ele tem de volta? In the worst of the economy we faced 2 years ago, a single tenant is leasing the entire building. Na última informação que ele teve, um único locatário alugou o prédio inteiro. And that tenant is an oil and gas company. E a companhia é uma companhia de óleo e gás. It makes economic sense. Faz total sentido econômico. How old you define green construction in the current design scenario? Well, we've been in the United States and probably in Europe a little bit longer. We've been focusing on green construction probably since the 1970s, so about 40 years. Now, for it to get to be even more impactful or having a greater impact across the globe, we hope it'll be about another 10 years. That's about the time frame we need, about 2020, in order to get things really aligned. Design and construction, we think are getting it, but the next big push is the operations of the buildings, which isn't a designer to fool with, but we like to partner with those who operate buildings, because that's the real energy and footprint. And the second is, in your opinion, does not sustainable architecture exist in today's world? The reason that a lot of the older architects may not be looking at this is they're used to doing things the same way, and building these buildings is very complicated anyway, and to add this additional challenge of performance thinking or a different approach, they don't want to fool with it. Example? Well, for instance, a school building has so many codes and requirements that to add one more layer of, say, high energy or energy performance is just, unless it's in their fees, they think, I can't afford to do this. The business side of architecture and engineering is so tight that in order to do research or to think outside the box, you either have to have a client that's paying you or you have to be passionate about it, which is what you saw tonight. Some other reasons is their clients aren't real interested, therefore why fight that battle? Or if their clients are interested, but then the contractor won't help, and then what we design isn't anything unless the contractor delivers it. In the final, what are the principles of the sustainable design in South America and the other third world countries in development? Well, of course, whether I'd say South America is a third world country or not, I'll take that as a process.
as I mentioned, sustainability down here has to deal, I think, most with, energy and water, particularly water, but also it has to do, I think, a little bit more with the social side, access, and the ability to build buildings that are supportive of a growing population. In general, the third world, in building buildings, just to build them right, witness in Haiti, where the earthquake occurred. And all the buildings weren't built to stand the earthquake. Sustainability at its fundamental is to last. And so I think the key for sustainability in the third world isn't fancy technology, but it's building to last, to be healthful, to be supportive of a lifestyle that doesn't have a lot of money. Therefore, passive design and clean water in ways that people can remain healthy. The principle in the water. Yes. Yes, I think so. And then particularly down here too, as you're exporting so much of the raw materials that the rest of the world's building with, how you harvest and take care of those materials so that in the long term you have those resources to keep sharing with the world, versus other parts of the world, they just cut the forest down and did nothing to make sure there'd be another forest in 5-10 years. And so the resources were wiped out. And I think it's very important for South America, that's looked at by places like China and India as a breadbasket of resources, that you don't so quickly destroy those resources, there's nothing left for you or nothing for the future. Okay. Thank you. You're welcome.